Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o seu programa Intercessão. Obrigado por sua companhia, estamos no ar através do canal 14 em Recife, e região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube e nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial. E pelo site www.iadpeplay.org.br. Nesse momento, convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo 2 ao 5. Vamos ler assim a palavra do Senhor. E veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O intercessor é aquele que se prepara pela oração para reconstruir sua vida espiritual, moral, social e afetiva diante de Deus. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, encontramos pessoas que viveram uma vida de oração e que nos trazem grandes lições. Hoje, iremos olhar para Neemias e encontrar ensinamentos sobre a vida de oração e o preparo para a reconstrução. Para isso, contaremos com a participação da irmã Fátima Antonis, que há 25 anos atua no departamento de adolescentes da nossa igreja, e a irmã Vânia Vieira, que coopera na secretaria do mesmo departamento, auxiliando o nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, e debaixo das orientações do pastor Sérgio Corrêa e a irmã Josevânia. A paz do Senhor, irmãs. Amém, pastor. É um prazer estarmos aqui, né? Amém, pastor. A irmã Fátima. Amém. E prazer estarmos juntos, né, irmã Fátima? Amém, pastor. Saudações iniciais. Amém. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, né, de pormos em prática, não é? Uma palavra sobre a intercessão. Ação tão importante e necessária nesse mundo atual. Com certeza, irmã Fátima. É um prazer ver a senhora e a irmã Vânia. Amém, pastor. Para nós é uma honra, né, um privilégio poder estar aqui contando um pouquinho das experiências, né, e tendo o privilégio de ser também uma intercessora, né, porque não é fácil, mas Deus ele tem nos escolhido para este momento, né, para esta geração, né, de sempre interceder, né, e nós só temos que agradecer a Deus por esse privilégio. Com certeza será esse momento, esse programa de bênçãos, porque o tema ele é muito amplo e convida todos os intercessores, né? Intercessores preparados para reconstruir. Então nós vamos já iniciar com oração, pedir a Deus a direção, a graça. Tudo começa bem com oração, né, irmã Fátima? Amém. Irmã Vânia? É verdade, pastor. E como intercessores que somos, é uma chamada, é uma vocação, nós vamos apresentar, com certeza, muitas pessoas que estão nesse momento também nos assistindo, compartilhando o link desse culto. Então, vamos orar com a irmã Fátima. Amém. Oremos. Paizinho querido, estamos aqui diante da Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus. Te agradecendo, Senhor, pela Tua tão grande bondade e misericórdia, quando nos constituíste, Senhor, para este fim. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós, Senhor, como também te apresentamos, Senhor, todos aqueles que neste momento estão necessitando da Tua atuação, Senhor, em suas vidas. Ajuda cada um de nós para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Meus amados, para falarmos de reconstrução, é importante
percebermos que a Bíblia relata a destruição de Jerusalém em tempos anteriores, o de Neemias, né? Está lá registrado Neemias capítulo 1, versículo 3. Porém, quando ele recebeu essa informação, ele começou a orar. Será que em momentos de desafios e de notícias desagradáveis a oração é o melhor caminho para trilhar a oração? Será que existe outro caminho? Ou o caminho da oração, ele é importantíssimo e não pode ser de maneira alguma desprezado? É, irmã Fátima? Com certeza, pastor, o caminho é a oração, não é? E é interessante esta oração de Neemias, não é? Sendo ele também, para mim, um dos personagens bíblicos que eu tenho uma grande empatia. É lindo quando ele diz aqui no capítulo 4, né? E sucedeu que eu ouvi dessas palavras: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o 6 que ele diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e pela confissão, pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Eu achei interessante, porque ele também se coloca, né, no lugar dos judeus. E ele também diz que pecou. Ele com a casa do seu pai, né? Exatamente. Ele toma o lugar dele, não é? O intercessor, ele precisa fazer isso, né? Sentir a necessidade do outro, a dor do outro. Eu achei muito interessante. E apesar, irmã Fátima, de estar numa posição privilegiada, um copeiro do rei, era um conselheiro. Isso. Mas quando recebe aquela notícia impactante, ele começou a reagir à notícia. Então, a diferença de pessoas, né? A distinção de pessoas quando recebem uma notícia, e principalmente a notícia que ele recebeu. Exato. Ele se padece, né? Ele se compadece, né? Então, com toda certeza, esses momentos desagradáveis o levou a orar. E isso me faz lembrar, pastor, se for possível testemunhar aqui, algo que me aconteceu na pandemia, faz um tempinho, né? Mas foi muito marcante para mim. Foi justamente nisso aí, de intercessão, né? Quando tivemos o lockdown, sim. Não é? E para os idosos, e nós ficamos em casa 2 meses, longe dos filhos, netos, família. Minha mãe já tinha partido, viúva, e fiquei aquele tempo todinho sozinha. Então eu fui orar ao Senhor, intercedendo por mim mesma, para que, em cima do Salmo 57, e o versículo 1 e 2, que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, até que passe as calamidades. Né? E eu apresentei isso ao Senhor e Ele me ouviu. E para a glória do nome dEle, depois que passou o lockdown, eu saí, fui atender o meu filho, porque meu neto tinha se operado de urgência, e precisava que alguém ficasse em casa tomando conta, e eu depois saí, fui fazer supermercado, e graças a Deus, a pandemia todinha, e o Senhor não permitiu que eu contraísse. Então observe, no momento de aflição, no momento de impacto perceptível, através de mensagem que a gente recebeu, todos receberam mensagem. Isso. Fique aí. E a gente, interessante que, fazendo um gancho com essa pergunta, em outra ocasião, Neemias, ele esteve aflito diante do rei, e quando questionado, mais uma vez orou. Mas qual é a importância de orar antes de tomar decisões e antes de estar diante de pessoas eminentes, irmã Vânia? É como o crente, ele não vive sem oração, né? Com lutas ou sem lutas, né? Ele tem que estar intercedendo, oração tem que orar. É a respiração da alma. Isso, né? A gente sempre diz que o crente é como um carro que não anda sem o combustível. Então, o combustível do crente é a oração. Pode ter um motor bem potente, mas se não tiver... gasolina no combustível, ele não anda. É isso, né? aí. É como o crente, tem que estar 24 horas, né, ligado nos céus, orando. Não é verdade? É isso aí. E quando a gente vê a oração, ela pode fortalecer, né? A paz interior, a vontade de Deus é crucial, né, em situações importantes. Não é verdade? Independente de luta ou não, o crente tem que estar ali em constante oração. Então, o caminho de
para todos os intercessores, todo crente, né? Isso. É o caminho da oração. Da oração. E outra coisa, a aflição de Neemias, ou a dificuldade dele, não levou ele a tomar uma decisão dissociada da oração. Ou seja, entrar em um quarto escuro, esquecer de todo mundo, Isso. perder a vontade de comer. Mas diz o texto, que os verbos que estão ali no texto dizem: e eu jejuei, jejuando e orando. Veja que o verbo está no gerúndio, né? Isso. Ele disse: eu orei uma vez, eu orei a segunda vez, a terceira, e eu chorei e lamentei. Então, é interessante os telespectadores já acompanhando a irmã Vânia e a irmã Fátima, a importância diante de uma informação impactante, diante de uma aflição aguda, você correr para os pés do Senhor Jesus. A terceira pergunta é: as Escrituras Sagradas relatam que, ao chegar em Jerusalém, Neemias não revelou o que Deus tinha posto em seu coração. Isso é importante, né, pontuarmos. Vivemos num tempo onde tudo tem sido exposto nas redes sociais. E aos amigos, nas redes sociais e os amigos. Será que, como intercessores, devemos guardar os segredos de Deus? Por que devemos guardar? Ou temos a oportunidade de chegar nas redes sociais e revelar os nossos sentimentos, hein, irmã Fátima? Revelar a nossa dor, a nossa tristeza, né? Qualquer coisa que acontece, a gente está expondo. Não. Então, qual é o caminho, né, irmã? Não, porque confiar não é para todos, né? Confiar não é para todos. Não é para todos, não é? Não são todos que conseguem levar... A palavra é essa: nem todos querem nem conseguem, nem né? conseguem, exatamente. Isso nem aí. conseguem levar um segredo de alguém, porque sai logo, né? Isso falando. Então, isso me lembra a epígrafe do Salmo 12, que diz: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. É muito forte esses salmos, né? E todo o salmo, ele discorre sobre isso, sobre a falsidade do homem, porque às vezes é meu amigo, tá, e vou e confio, mas, né, por isso que Neemias, ele reteve, não é? Ele ficou em silêncio, ficou entre ele e Deus, exatamente. Então ele guardou, exatamente. né? E o Salmo 118:8 diz: melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Isso aí é extraordinário, né, irmã Vânia? E quando a gente vê também essa pergunta também, a gente vê em Marcos 6:6, né, que quando Deus, ele pede para a gente entrar no quarto. Isso. Né, em secreto. E fechar a porta. Fechar a porta em secreto, né, ter ali a intimidade, a comunhão com Deus, né? Em vez de você ir para redes sociais, entre dentro do seu quarto, glória a Deus, feche a porta, né, e vá pegar intimidade com Deus. É isso aí. Né? Porque a gente orando, intercedendo, a gente tem um amigo ali bem pertinho, né, que nos ouve e nos dá resposta de imediato. É interessante que os segredos, o projeto que Deus colocou no coração dele, nos revelou quando chegou em Jerusalém. Por quê? Porque tanto Neemias sabia, e o próprio Deus tem um tempo determinado para cumprir todas as coisas. Então, não adianta a gente querer revelar tudo que nós sentimos, tudo que nós ouvimos, como a irmã Fátima apontou muito bem, a senhora também asseverando, e esboçar e trazer nas redes sociais. Tem pessoas que têm essa facilidade. É verdade. Mas nessa tarde, estamos aprendendo que precisamos ir aos pés do Senhor Jesus, revelar a nossa ansiedade, os nossos desejos, os nossos anelos, e receber o seu projeto, a sua vontade, e guardar o tempo certo para cumprir a vontade do Senhor. Amém. Então, quero pontuar aqui para os nossos amados irmãos que é necessário fidelidade a Deus no tocante do que Deus coloca em seu coração. Por quê? O nosso adversário, o diabo, pode atrapalhar, e sempre ele quer atrapalhar todos aqueles que querem reconstruir, ou todos aqueles que estão aptos para fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é essa, é de reformar, de reconstruir, de levantar, de avivar, e se a gente não tiver maturidade, a gente vai ficar aí nesse leve e trás, nas redes sociais, esperando a mensagem de alguém, não. Vai se levantar muitos inimigos quando você colocar o desejo do seu coração. Mas o importante é fazer a vontade de Deus. Houveram vários momentos, né, que Neemias passou, no momento que ele ia cumprir a vontade de Deus, opositores como Sabalate, Gesem, Tobias, e eles desprezaram e humilharam Neemias, né? Observe, todavia ele não saiu a confrontá-los. Pelo contrário, ele orou e concluiu a missão que Deus tinha lhe entregue. Olhando para esse exemplo, irmã Fátima, irmã Vânia, como um cristão pode vencer a oposição?
pastor, nós não estamos, né, nós cristãos não estamos isentos de passarmos, né, por enfrentamentos contrários. O sol nasce para todos. Não é isso? Exatamente, né? São confrontos antagônicos e controvérsias, muitas. Então, o melhor é o quê? Calar e entregar a Ele. É verdade. Não é verdade? Não adianta a gente discutir, né, em blá, 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 não é? Porque não... É porque eu acho que o propósito do inimigo é tirar a gente do foco. Exatamente. Né? Exatamente. É verdade. Né? A gente tem que controlar as emoções. Né? Tem Exato. que controlar as emoções na hora das situações, quando estiverem mesmo fervilhando. Né? É isso mesmo. Tem que ter o segredo com Deus, de buscar Ele, de orar, porque se a gente não tiver intimidade com Deus, de guardar o segredo e na hora da adversidade a gente querer afrontar. Né? Exato. Como é que Deus ele pode vai até perder nos a razão, confiar? né? Isso. Vai perder a razão. Como Deus pode nos confiar e contar conosco. Sim, sim, não é verdade? Porque quanto mais a gente guarda um segredo com Deus, Ele nos revela e nos mostra mais a intimidade, né? E observe que ele utilizou, irmã Fátima, o inimigo, os opositores, veja só, descobriram o propósito de Neemias. Aí usaram algumas armas, ferramentas, Isso. não é isso? Isso. Zombaria. Isso. Foi isso? O desprezo. Uma raposa, capítulo 4, versículo 1, né? Isso. Uma raposa vai derrubar esse muro. É verdade. Né, irmã Fátima? É verdade. Ó, Eu queria salientar que de 2 Timóteo 1:12 ele diz: porque eu sei em quem tem crido. Glória a Deus. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então é melhor a gente se retrair e deixar que Deus, não é? Com certeza. Que Deus Porque se a faça. gente dá ouvidos E foi isso que Neemias fez, né? os arautos do caos, as mensagens, porque observe, Isso. além de todas as armas que utilizaram para sobrepujar o ânimo de Neemias, Neemias não saiu do foco. Isso. Eu acho que é um dos segredos, né, irmã Fátima, Vânia, Isso. de todo cristão, todo intercessor. Porque o diabo Verdade. quer tirar você do altar. Isso. Ele quer que você puxe o cabelo e saia correndo, dizendo assim, está tudo destruído. É. Mas Neemias, quanto mais oposição, quanto mais zombaria, desprezo, ironia, ele fez o quê? Foi orar. Foi orar. Talvez até E se ele saiu para tivesse ido... reconstruir. construção. Exatamente. Talvez até se ele tivesse ido confrontar, ele teria até perdido a razão. Perdido a razão. Não é? Porque eu acho que quando você está na direção de Deus, com certeza, você tem uma firmeza no falar, Isso. a sua postura é Isso, diferente. Não verdade. é? Você não paga mal por mal. Isso. É ou não é? Exatamente. Sempre você faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Neemias foi Importante. para Jerusalém, levantar os muros e fazer a vontade de Deus, não para mostrar o seu nome, que era bondoso, não é? Que era um intercessor, que era um homem que tinha um sentimento de empatia, mas mostrou com certeza que Deus estava interessado e era Isso. propósito de Deus levantar os muros Verdade. e edificar a cidade, né? É. Que bênção, né? Graças a Deus, com certeza Deus está usando, né, todo o comentário, a palavra, baseado na palavra, para dizer a você, vem zombaria, vem ironia, vem desprezo, mas não perca o foco. Continue reconstruindo, porque a nossa missão é árdua, mas como disse a irmã Fátima, Deus é poderoso para guardar o nosso depósito. Ou seja, tudo que nós recebemos de Deus, como vontade de Deus, absoluta de Deus, nós estamos aptos para materializar, ou seja, praticar, fazer a vontade do Senhor. Amém. Mas vamos para mais uma pergunta importantíssima. A oposição foi tão marcante, né, que até falsas profecias, olha aí, foram proferidas. Porém, nessa hora, nesse momento, Neemias orou mais uma vez. Observe, orou mais uma vez. Qual é a importância do discernimento, da perseverança e da oração em meio aos enganos e atrapalhos, em meio às profecias mentirosas, mensagens que vêm para atrapalhar? Irmã Fátima. Bem, as falsas palavras, né? As falsas profecias, temos como condição sine qua non, né? Porque sem ela o discernimento do cristão não acontece. Né? Então é uma condição sine qua non, é o discernimento espiritual. Porque muitas são as bolotas, as setas, né? E os disfarces que o inimigo lança para que a gente tire o nosso foco, né? Como falou anteriormente, né? Então, uma vez eu estava no culto de doutrina e o nosso presidente, o pastor presidente, falou sobre as raposinhas que eu guardei. As raposinhas, me lembro. E que fala também em Neemias, né? Sim, sim. Que elas iriam destruir.
né? Mas aí o Salmo 18, 29, ele é muito lindo, eu vou ler aqui para a gente, ele diz, porque eu acho lindo essa passagem. São várias versões, né? Mas a versão que eu tenho é: com o meu Deus eu dou numa tropa, com o meu Deus eu salto muralhas. Glória a Deus. Não é? Porque quando Davi disse isso, ele tinha convicção do que estava dizendo, né? Que com Deus ele pode tudo. Com certeza. Amém? Então, com Deus a gente pode vencer todas as oposições, não é? Os enfrentamentos, como já falei, porque com ele, sem ele nada somos. Sem ele nada somos. Outra coisa, é importante termos discernimento, não é? Com certeza. Porque existem muitas vozes. Exato. Tem até o hino que diz assim: eu quero calar todas as vozes, menos a tua. Menos a tua, Deus. Porque tem vozes que querem trazer desânimo. Tem vozes que não entendem o projeto de Deus e a vontade de Deus e quer colocar uma canga, um peso, um fardo sobre nós. Então, Neemias, ele teve o discernimento, porque foram palavras proferidas baseadas na mentira, não é? Querendo atrapalhar a obra. Para tirar o foco, né? Tirar o foco, não querendo que ele crescesse, refiro-me, naquela construção. Muitos estavam ali, não é? Observe que antes de Neemias chegar em Jerusalém, houve uma preparação, não é? Houve um momento dele enfrentar até o rei, pedir graça a Deus diante daquele monarca, não é? Tudo através da oração, da intercessão. Senhor, me dê graça. Como a irmã Fátima disse, ele confessou, dizendo: Senhor, nós pecamos. Ele poderia dizer: esse povo pecaram, esse povo erraram, está tudo aí, ó. E tem uns que dizem assim: eu acho bom, eu avisei, Deus me usou. Não, ele disse: Senhor, nós pecamos. Ele se coloca. Coloca. O intercessor. É o segredo, né? O segredo do intercessor. Se colocar, sentir. Né? A empatia, né, com o outro. Então, essas profecias, né, irmã Fátima, elas às vezes vêm profecias mentirosas, palavras mentirosas. Isso. Quando o crente tem que ter a cautela, né? E saber no Deus a que ele serve. Sim. Porque quando o profeta vem com a mensagem ao contrário, ele, por ter intimidade com Deus, Deus de imediato já fala, sinaliza, né? Já sinaliza, né, que aquilo ali não foi a voz dele. Né? O bom pastor, ele conhece, a ovelha conhece a voz do bom pastor. Isso aí. Né? Conhece a voz do pastor dele. É isso aí. Não é verdade? Então, aí, nesse momento, o crente tem que ter cautela e firmeza, né? E continuar confiando em Deus. Né? Porque a confiança em Deus... Olha, oração sem confiança, sem fé, não é? É como as ondas do mar, como disse Tiago. Isso. Então, elas vão... Eu digo à irmã Vânia e à irmã Fátima que com certeza os nossos amados telespectadores estão recebendo e ter esse discernimento. Cuidado com as palavras mentirosas. Cuidado com pessoas que querem ganhar like ou querem ser reconhecidas, trazendo profecias, palavras, diagnóstico que atrapalha a vida espiritual. Neemias, ele teve perseverança na oração, teve confiança, em meio a tantas oposições, enganos, atrapalhos. Ele estava fazendo a obra e disseram: olha, desce que nós queremos, né? É como se fosse uma confraternização, vem cá, tira ele do foco. Ele disse: olha, eu estou fazendo, não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não posso parar. Observe que prudência, ele tinha aquela sensibilidade aguçada, Deus estava ali levando na simplicidade. Né? No capítulo número 4, a gente encontra, e depois desse comentário, a gente vai fazer uma intercessão. E quando Neemias estava construindo, quando Neemias estava com o povo ali alegre, fazendo, veio várias mensagens, profecias mentirosas e desejo de matar, dizendo: nós vamos entrar no meio deles e vamos matar um por um. Aí chegou o povo para Neemias e disse: Neemias, o pó é muito, a gente está cansado, não tem nem a visibilidade da construção, a ameaça, todos os dias vem um mensageiro trazer ameaça. Então Neemias disse: lembrai-vos do grande Deus, versículo 14 do capítulo 4. Lembrai-vos do Deus grande, o Deus poderoso, não os temais, não tenha medo. E não parou por aí, ele disse: lutai pelos vossos filhos, lutai pelas vossas famílias, pelas vossas mulheres. Sabe o que Neemias está dizendo? Vocês receberam uma herança, vocês vão parar agora? Então nós vamos interceder, irmã Vânia, a senhora fazer essa intercessão. Amém. Pedindo por muitas vidas que estão
clamando a Deus, porque os muros já foram derribados. Amém. Precisa de reconstruir. É verdade, verdade. Pai Pode querido, aqui estamos, meu Deus, na Tua presença, Senhor, te pedindo, meu Deus, por aqueles que estão aflitos, por essas famílias, Senhor, que estão em decepção. Meu Deus, Tu podes, Senhor Deus querido, ir lá agora, meu Deus, e quebrar todos os grilhões, desfazer, meu Deus, Tuas exaustas e maligna, toda intervenção do inferno. Deus, socorra, meu Deus, esta família que está em atrito, este coração triste, amargurado. Tu és um Deus que faz, um Deus que pode, Tu és um Deus tremendo. Aleluia. Tu és um Deus, Senhor, que destrói, Senhor, aquilo que não está dentro da Tua vontade. Amém, Estamos te pedindo, Senhor, para reconstruir, meu Deus, aquele coração que está aflito, que neste momento, Senhor, disse para Ti que não tem mais solução. Mas Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de grandeza, Tu és um Deus que faz, Tu és um Deus bondoso. E cremos, Senhor, que muitos vão voltar, Senhor, para agradecer. Muitos vão ligar, Senhor, e dizer, Senhor, que naquela tarde, Deus, Amém. Tu falaste ao coração. Sim, meu e aqueles que estavam com um pensamento, Senhor, de morte. Sim, meu Deus. Que era o que aquele, Senhor, queria que Neemias fizesse, as famílias fizessem. Mas Tu és um Deus de providência, Tu és um Deus de já. Amém. Tu és um Deus que chega, Senhor, quando todos dizem que tudo está perdido. Glória, e eu creio, meu Deus, na Tua providência, que Tu és um Deus de reconstruir. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. Glória a Deus. Glória. Como é bom sentir a presença de Deus. Amém. Aleluia. Como é bom saber que o Espírito Santo está reforçando, fortalecendo vidas. É verdade. Homens de Deus, mulheres de Deus, famílias para a reconstrução. Se alguma coisa lhe trouxe tristeza, alguma fatalidade ou perdas, eu quero dizer que Deus está pronto, porque nessa oração nós sentimos a graça de Deus. Deus é poderoso para levantar você no meio dos escombros, no meio das dificuldades, para estender a sua mão, crendo que a mão de Deus está sobre a sua. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados, vamos para a última pergunta, não é? Está tão bom, né, irmã Fátima, irmã Vânia? Verdade. Como o intercessor pode viver uma vida de preparo, de reconstrução espiritual diante dos desafios atuais, irmã Fátima? Orar. O caminho é orar, né? É oração. Desta forma, ele não se contamina com o mundo atual, com as suas concupiscências, né? Como temos os lembretes conhecidos de 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, né? Com as suas concupiscências. E 1 Tessalonicenses 5, 17, que diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, isso é uma constante, né, para a gente. Então, não existe outro caminho. A solução para o cristão é orar. E eu pergunto, né? Uma criança, ela é independente? Não, de forma alguma, né? Ela precisa da assistência do pai em tudo. Assim somos nós cristãos. Não é? Tudo que nós precisamos, somos dependentes do pai. Não é? E ele disse que para a gente entrar no reino, a gente tem que se fazer como uma criança. Então, temos que depender do pai como uma criança e tudo perguntar a ele, né? Interessante, né? A dependência total, exclusiva, né? Exato. Às vezes nós usamos uma expressão que é comum, né? A gente chega assim e diz assim, entregue o seu melhor a Deus. Uhum. Mas a palavra-chave é entregue tudo a Deus. Tudo, verdade. Então, esses desafios da atualidade, essa questão de, no mundo espiritual, essa luta, né, contra a carne e o sangue, isso, nos leva sempre para a oração, né? Isso. E eu queria complementar com um pequeno acróstico, se o senhor me permite. Sim. Um pequeno acróstico é orar. Então, a gente visualiza agora, neste momento, orar, não é? Verticalmente. Então, o orar é o quê? O O, ele te ouve. Glória a Deus. O R, ele te reconstrói. O A, ele te adorna. E o R, ele te reluz. Não é? Amém. Amém? É isso aí. Fica aí essa pequena poesia. Não, isso aí. Amém. É uma reflexão importantíssima. E define muito bem o que é oração. Define muito bem o que é oração, né? Quando a gente fala na oração, o intercessor ele deve estar sempre atento, né? Estar sempre ligado à oração.
buscando bastante estar conectado com Deus, né? O intercessor, ele é quando Deus chama uma pessoa para ser intercessor, ele tem que ter renúncia, né? Tem que ter controle, né? Neemias renunciou, né? Renunciou o palácio. Isso, renunciou. Ele teve o controle, né? De quando os falsos profetas veio, ele ficar ali na prudência de orar e buscar a Deus e dar uma resposta na posição, né? Até para isso. Então ele estava preparado, Ele estava preparadíssimo, né? E se ele tivesse colocado a voz dele para o inferno ouvir, né? Eu conversando com o evangelista, o pastor Jefferson agora de manhã, e ele relatou uma reflexão que eu fiquei, isso mexeu comigo, e dentro desse fator aí de Neemias, quando os falsos profetas vieram, e ele disse, um escritor, o homem dizendo para o livro, né, o evangelista dizendo, que o homem disse assim, você precisa gritar em alto e bom som para que o inferno lhe escute. Glória. E ele olhou assim para ele e disse, não, eu só preciso que o meu Deus me escute. Glória a Deus. Foi o que Neemias fez, né? É verdade. Então isso aí é um preparo espiritual, emocional, porque tem muita gente orando, irmã Fátima. Uma convicção, Vânia, né? Ora, orei tanto, mas na realidade aquela oração está desprovida de alguns elementos. Com certeza, não é? Verdade. A confiança que vai ser ouvido, não é? A confiança que Deus está no controle de todas as coisas. É verdade. Então eu acho que tem muitos que perdem porque oram. Isso. Mas a essência da oração. É verdade. E outra coisa, evangelista, né? Que a oração ela tem que estar dentro da vontade do Pai. O Senhor falou aí, tem tantas pessoas que oram e não recebem a resposta. Aí eu me lembrei, neste mês eu ouvi da boca de um pastor que ele orou tanto, pedindo algo ao Senhor e o Senhor não fez. Não estava dentro do propósito de Deus. Não estava dentro. Porque a gente tem que se submeter à boa, perfeita, agradável e soberana vontade de Deus. Verdade. Né? E em 1 de João 5,14 diz, esta é a nossa confiança que temos para com Ele. Se pedimos conforme a sua vontade, Ele nos fará. É verdade. Então, isso já fecha, mostra, né? Uma coisa é a nossa vontade naquele momento, né? E uma coisa é Deus ver que aquilo que você quer não é a vontade de Deus para aquele momento. Agora, né? Talvez você possa até adquirir lá para frente, mas naquele momento não é a vontade de Deus. Agora, interessante, né? Imagine também os nossos telespectadores no lugar de Neemias, né? No meio do pó, ironia, desprezo, e alguém chegar assim, mas isso vale a pena? Será que isso vale a pena de você sair do palácio, uma posição tão, né, privilegiada, deixar lá o seu luxo, aquela mesa larga e vir aqui sofrer? Então Neemias, ele recebe como uma missão, até porque ele jejuou, ele orou, ele lamentou. Uma coisa é lamentar, outra coisa é murmurar. Não é isso? Isso, tem muita gente confundindo aí. Isso, Se o intercessor esquecer a definição de lamentar, não é? De sentir tristeza por alguma coisa que aconteceu, e outra coisa é você permitir que palavras possam ferir a santidade de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, aí entra pelo caminho da murmuração. Você não encontra Neemias murmurando. Verdade. Não é, irmã Vânia? Verdade. É, irmã Fátima? Você não encontra Neemias dizendo assim, rapaz, eu vim fazer o que aqui? Eu pensava que era fácil, ele sabia que não era fácil. Talvez se ele tivesse murmurado, os muros não teriam sido erguidos, né? Não é isso? As portas não seriam restauradas. Exato. E ver que todos ajudaram, né? Então vamos contextualizar mais um pouquinho, né? Para muitas vidas, muitas famílias que estão nos assistindo. Será que o caminho da murmuração ou aptidão, voluntariedade para uma reconstrução? E reconstrução custa caro. No sentido espiritual, tem que ter lágrimas, choro, renúncia, resiliência. Resiliência, para reconstruir. Não é, irmã Fátima? É algo... E perseverança de pedir e esperar, né? Sim, irmã Vânia, é isso mesmo. Então, observe que está aí, já bem patente, tudo que já foi falado, que o intercessor, aquele que tem algo da parte de Deus para fazer,
não pode dar ouvido às outras vozes. Isso. Tem 3 espíritos que operam: o espírito de Deus, o espírito do diabo, demônio, e o espírito do homem. Do homem, Então, João, lá no capítulo 4, a sua primeira carta, ele diz: julgai os espíritos. Isso. Que fonte está vindo isso aí? É verdade. Então, Neemias disse: eu descer, sabe, sair do que Deus me colocou para fazer. Outra coisa, vem, entra no templo. Disse, eu? Então, observe que ele estava preparado para os desafios atuais. E a pergunta queremos deixar aqui para as irmãs, mas para você também. Você está preparado para os desafios atuais? Aquilo que o inimigo quer sobrepujar o seu ânimo, a sua alegria de servir a Deus com a sua família? O que é que você precisa reconstruir? O que é necessário para você enfrentar esse desafio? Então, já falamos, preparo espiritual através da oração. Verdade. Interessante que a gente tem resposta para tudo aqui. Tudo. A Bíblia, ela A Bíblia é recheada. Cada palavra que o senhor falava tem resposta aqui. Vê uma referência, né? É verdade. A Bíblia ela é recheada, é composta de tudo, né? É isso. É completa. Para que dicionário, para que livro melhor? Né? Para que Completa. bússola melhor? É a única, né? É a única. Então, verdade. em matéria de preparo, em matéria de ter equilíbrio, Isso, de fé. De confiança, Isso. nós temos esse personagem que nos trouxe aqui várias lições, não é? De resiliência, de estar pronto. Isso. Ou seja, ele não confiou, claro que o rei tem um poder de determinar, precisava de carta, precisava de uma autorização, né? Isso não pode ser desprezado, mas Isso. Deus estava encaminhando tudo, né? Né, meu filho? Interessante, pastor, que ele, quando ele foi fazer a viagem, que ele trouxe os materiais, né, que ele pediu, ele não pediu ao rei proteção. Tá vendo? Porque ele sabia em quem tinha crido. É não isso mesmo. Porque ele falou para ele, pediu para ele deu e tal, então deu os materiais, ele disse, agora eu vou pedir proteção, porque ele só pediu as cartas, né? Por onde ele passasse, ele queria que o pessoal deixasse ele passar. Mas ele não pediu guardas para ele. É interessante, viu? Porque você não encontra exército lá, os trabalhadores lá, né? Porque tem um texto que diz que eles trabalhavam com a mão e na outra tinha... Segurava a arma. Segurava a arma, a espada. Talvez se ele tivesse confiando mais nos exércitos que tivesse lá, tinha dado errado. Exato. O caminho tinha sido atrapalhado. Porque Deus nos convida, o verdadeiro intercessor, ser exclusivamente dependente de Deus. Verdade. A senhora falando me lembrou de Esdras, quando também tinha um cargo, escriba, né? E recebeu a responsabilidade de levar uma leva do povo de Deus que estava cativo. Aí chegaram para ele assim, Esdras, o caminho é longo, muitos salteadores, então a gente vai levar semente, vamos levar alguma coisa. E agora? Ele precisa, peça um exército. Aí Esdras disse, como é que eu vou? Eu tenho vergonha. Isso. Não é? Eu tenho vergonha de chegar diante do rei e dizer assim, me dê uns soldados, a gente está com medo, porque eu preguei aqui que a mão de Deus está sobre nós. Isso, glória a Deus, né? Verdade. E a gente prega isso sempre, não é? né? Verdade. A mão de Deus tem o controle de tudo. Aí vai agora vacilar. Dê uns homens aí para nos proteger. Me dê aqui. Talvez se ele tivesse dado mesmo os homens, alguém poderia ter dito também, com um exército desse, quem não ia vencer? Vai confrontar a essência daquilo que nós cremos. Se verdade. eu prego que Deus está no controle de tudo, por que eu vou procurar outro caminho? Outro caminho, não é? Verdade. Porque Deus está no controle, a vontade de Deus já foi revelada, eu entendi, eu orei, tem um tempo determinado, como é que eu vou fazer um arranjo, como é que eu vou procurar outro caminho? Então, olhe que ele disse, eu tenho vergonha, eu não vou desmanchar aquilo que esse tempo todinho eu preguei aqui. Não é? Verdade. O meu exemplo de fé, o Deus que eu amo, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, tudo que eu preguei era só uma fumaça, balela, falácia. Então, o verdadeiro intercessor tem que andar por esse caminho, né? Com certeza. Caminho de Neemias. Isso. O caminho de enfrentar os desafios atuais preparado. Amém. E para ser preparado tem que estar sob a orientação de Deus. Verdade. Não é isso, meu irmão? É verdade. A orientação de Deus, ela nos leva... É como disse Davi, né? Com meu Deus, eu dou no meio de uma tropa. Sim, Salmo 18. Pulo uma muralha. Observe que ele não é uma hipérbole, não é? A fé
Não tem asa, mas voa. Não tem pé, mas anda. Verdade, né? Mas no Salmo 20, Salmo 18, ele revela uma total. Ele diz no Salmo 27, se não fala a memória, que ainda que se levantasse um grande exército contra ele, ele diz assim, eu não vou ter medo não. Nele confiarei. Não é que ele olhava para si mesmo e dizia assim, eu, Davi, né, eu tenho capacidade, eu já derrubei gigante, eu tenho estratégia, eu tenho um poder bélico. Não. Ele tinha consciência de que aquela pedrinha não foi ele. Sim. Foi Deus que direcionou. Não é isso? Verdade, Deus utilizou aquilo que ele tinha. Deram espada, deram escudo, eu disse, na orientação de Deus eu vou utilizar aquilo que eu tenho. Foi na convicção que Deus ia fazer. Aquilo que eu tenho habilidade. Isso. Então, nós estamos já no finalzinho. Amém. Né? Que pena. Já queremos já agradecer a Deus. Amém. Porque nessa tarde, ontem, né, tivemos a abertura do Congresso de Mulheres, hoje as plenárias, à noite, daqui a pouquinho, né, o culto, né, nesse sábado. Então será com certeza, está sendo, né, irmã Vânia, irmã Fátima, dias de bênção, de edificação. Eu acredito que Deus vai levantar muitos Neemias. Amém. Não é? Amém. Apesar Vamos cantar um hino que é em tuas mãos nós temos segurança. Em tuas mãos nós temos segurança, firmeza, não é? Não vamos ser abalados ou abaladas com facilidade. Vamos sentir, as informações são impactantes, mas o nosso Deus é maior. Verdade, o céu está aí em ação. Que Deus abençoe, irmã Fátima, é um prazer. Amém. A senhora está com as considerações finais, traz a sua palavra de gratidão. Amém. Então, fica com a pergunta, é possível a reconstrução? É possível. Sim, é possível a reconstrução. Com certeza, né? Porque servimos a um Deus que do nada Ele faz tudo. Ele faz, refaz, não é? Se quebrar Ele torna a fazer. Sim. Não é verdade? Como o vaso, né, de Jeremias 18, capítulo 4, que 18, versículo 4, que o vaso quebrou na mão do oleiro. Não é? Então, Ele refaz, não é? Ele torna a fazer, Ele reconstrói como bem lhe parecer. Amém. Deus abençoe. Ele faz, anime-se, glória confie a Deus. E espere. Amém. Que o Senhor reconstrói. Irmã Vânia, com a sua Amém. palavra. Queremos agradecer a Deus por esse momento, né? Porque o bom disso tudo é que Deus ele dá a oportunidade, né, de você querer se reconstruir. Sim. Né? E Deus ele está aqui, né, para pegar a tua mão e te levantar e dizer vem. Glória a Deus. Não é verdade? Amém. E nós só temos que agradecer, queremos agradecer a Deus por esse momento, ao nosso pastor presidente, né, pastor Ailton José Alves. Amém. Quero agradecer ao meu coordenador da área, pastor Almir Caetano, área 20. Área 20. Né, ao nosso pastor Sérgio Correia, que é do lado do departamento, ao pastor Sóstenes, a irmã Josi, a irmã Marcelene, a todos que estão nos ouvindo, né, Deus vai fazer grandes coisas. E ao nosso evangelista Jailson, pela oportunidade também de podermos compartilhar esse momento. O prazer é meu, né? A minha família, meus filhos, Neto e Sara, a minha nora, a minha netinha que acabou de nascer, Lorena, né, ao meu maridão, meu esposo. Deus te abençoe, meu filho. Muito Amém. bem. Deus abençoe. Nós vamos já finalizar com oração, não é? Amém. Agradecer a vocês, né? Trabalham no mesmo departamento, muitos desafios são levantados. Vocês são mulheres guerreiras que têm cooperado com muita alegria com o nosso pastor. Amém. Nós vamos agradecer, abençoando vidas que estão com certeza nos assistindo e outros que irão participar desse link, vão reaver esse momento tão glorioso. Amém. Vamos orar? Vamos sim. Pai querido, Pai eterno, Pai todo-poderoso, nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos. Que momento glorioso, Senhor, quando a Tua palavra é mencionada, os Teus feitos, a Tua vontade, tudo aquilo que Tu tem colocado no coração de Neemias, de tantos desafios, informações impactantes, que levou às lágrimas, a lamentar, a chorar, a jejuar, a enfrentar a ironia, o desprezo, a zombaria. Nós estamos aqui também, Senhor, te dando graça, porque dia após dia, a Tua graça nos levanta para uma reconstrução. E essa reconstrução da vida espiritual, moral, social, emocional, enfim, todos que necessitam, Senhor, de graça, força, direção, preparo, vem, Senhor, abençoá-los, capacitá-los. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, no nome de Jesus.
Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.